Olá, meus amigos, jovens que estão acompanhando esse vídeo, todos capazes do Senhor. Aqui é o Diácono Gustavo e bem-vindos à aula 3 da Escola Bíblica dos Jovens, Lições Bíblicas dos Jovens, né? Hoje, com mais uma lição, com mais uma aula que Deus tocou no meu coração. Estou gravando aqui à noite, à noite porque durante o dia estava complicado, né? Na verdade, estou uma correria hoje. À noite eu vou gravar essa aula, né? Para ir na sexta-feira. Estou gravando na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite. Para sexta-feira, né? Sexta-feira à noite não. Sexta-feira que eu vou postar aqui. Não sei se sábado vai ter escola bíblica essa semana. Né? A terceira e quarta aula, né? Que eu atrasei em uma semana, né? Os problemas de saúde, né? E hoje estamos aqui, né? Hoje estamos aqui para mais uma aula. Que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando, né? E vamos seguir, né? Com o nosso segundo trimestre de lições bíblicas jovens, segundo trimestre, encorajamento, discussão e conselho. Alcance uma vida feliz com o ensino dos salmos, né? Antes de a gente ir pro tema, né? Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais essa aula que Deus colocou no nosso coração aqui nessa noite, nesse momento, nesse lugar, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aqui essa noite. Vamos orar então. Vamos estar em oração no momento, nesse momento. Estaremos em oração. Estaremos em oração, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula que o Senhor está proporcionando, Pai, aqui nesse dia, Senhor Jesus. Mais uma aula, Senhor Jesus, escola bíblica, o Senhor está proporcionando, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos proporcionar, Pai, essa aula, Pai. Que essa aula venha de grande ensino, de grande lição, que a gente possa aprender mais da Sua palavra, Senhor, que a gente vai aprender mais da Sua, tudo que o Senhor nos ensina, Pai. Que o Senhor venha guardar nos nossos corações, que a gente venha aprender, que a gente venha ouvir mais da Sua palavra, Deus, e que a gente venha conhecer mais da Sua graça, do Seu amor, e tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai querido. Queremos te agradecer, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Vamos aqui, né? Lições bíblicas, segundo trimestre, encorajamento, se conselho, alcance uma vida cristã feliz com o ensino dos salmos, tá bom? Eu tô em casa aqui, tá, gente? Agora à noite, né? Quando vai passar um guardinha aqui, né, da rua, com as guardas aqui da rua. Então, se vocês ouvirem um barulho de sirene aí, então não reparem, tá bom? Espero que vocês compreendam aí, beleza? Vamos então, nas aulas anteriores, né, voltando aqui os temas, né, lemos o livro dos Salmos, né, tivemos uma exposição na aula 1, né, lição número 1, né, dos Salmos a gente já fez isso. Na aula 2, o caminho do ímpio e do justo, a gente fez ele também, vamos ok, mais um ok. E na aula de hoje, né, na aula de hoje, que a gente vai estudar hoje, nesse dia, né, o Messias já veio. É a aula que a gente vai estudar hoje, né, a Pastor Fert confirma que é essa aula de hoje. Então nós vamos estar vendo essa lição, o Messias já veio, né, Jesus já veio, ele veio para buscar eu, buscar você, buscar cada um de nós na sua presença, porque ele já veio já. E aqui as outras lições, se vocês quiserem ver, saber as outras lições, como que será, né? Como serão as próximas lições. Aqui dá um, não repara, não tô mexendo aqui no mouse, tá bom, gente? Porque estou ajustando aqui a live, então eu vou aqui mais ajustar a live aqui, né? Pra gente ter uma boa lição, que a gente possa aprender bastante essas lições bíblicas. Vamos agora ao texto aula 3, o Messias já veio. Vamos estar lendo aqui o texto principal de hoje, né, que é o texto áudio, né, para quem é acostumado com, mais uma vez, quem é acostumado com lições bíblicas, né, dos adultos, né, esse texto principal é como se fosse o texto áudio, né, aqui. E o texto principal, né, que é o texto áudio, né, que vocês possam entender, está aqui no livro de Salmos, capítulo número 2, versículos 7 e 8. Diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra
por tua possessão. Salmos 2, versículo 7 e versículo 8, né? E aqui o salmista está falando do Jesus, né? Falando do próprio Jesus, né? Tu és meu filho e eu te tirei. Pede-me e eu darei as nações por herança, como fiz a terra por sua possessão, né? Jesus veio e todas as coisas foram feitas por ele, né? E ele já veio, né? Por mim, por você, por de cada um de nós que está, cada um de nós, né? Ele morreu por toda a humanidade. O texto principal fala isso aí, né? Vamos ler o resumo da lição, que é o Verdade Prática. Vamos estar lendo aqui. Que o resumo da lição diz que quem se submete ao reinado e ao senhorio de Jesus Cristo tem sua vida completamente ordenada por ele, né? Ou seja, quem que submete uma vida submissão a Deus e ao reinado, né? Que quem declara que ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, né? Tem uma vida quem é submisso a Deus, né? Quem é submisso a Jesus, tem uma vida completamente ordenada, ou seja, né? A gente a partir do momento que temos Cristo na nossa vida, nós temos que seguir a ordem dele, temos que seguir o que ele nos ensinou, a seguir segundo a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Precisamos seguir a vontade de Deus nas nossas vidas, precisamos seguir aquilo que ele nos ensina, né? Assim, através de sua palavra, né? O texto bíblico, vamos estar lendo o texto bíblico, Salmos 2, do 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim que porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis até se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Versículo 4: Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor sobrará deles. Rirá não, irá, tá bom? Acho que deve ter algum erro de digitação aqui, mas deve ser irá, né? O Senhor sobrará deles. Versículo 5: Então desfará a sua ira, e o seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo nome de Sião. Proclamei um decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei por os gentios por herança, e os fins da terra por possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a de um vaso de oleiro. Né? O Salmo, nós vamos ver que o Messias já veio. O Messias, nosso Senhor Jesus já veio, né? E a gente vai ver, né? Esse é um salmo basicamente assim, se a gente for ver, né? Um salmo messiânico, né? Tá falando de Jesus, esse salmo 2 aqui. Nós vamos nos aprofundar, né? Nós vamos nos aprofundar nisso, né? É um salmo de messiânico, né? Que fala do Messias, né? E isso mostra que o reinado de Cristo não tem fim, né? Que vai ser eterno o reinado de Cristo, né? De nosso Senhor Jesus, né? E há nações, né, que se rebelam contra Deus, né? Há pessoas que se rebelam contra Deus, né? E o inimigo fez tudo, né, para que o Salvador não viesse, que Jesus não viesse, né? Mas Jesus venceu, né? E o reino de Deus, de Jesus, do Messias, virá nas nossas vidas e vai reinar, e nós estaremos juntinho com Ele, estaremos juntinho com o nosso Deus. Vamos agora à introdução. Né, do nossa lição de hoje. Nós vamos à introdução dela. A introdução diz assim que a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo.
Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominar. Utopia, irmãos, aqui, jovens, que falam de fantasia, a fantasia de dominar, né? Dominar o mundo, né? A ditadores, impérios, essas coisas aí, né? O Salmo 2 mostra que há um rei e que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como esse pedirá conta dos homens, e finalmente como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Né? Nós vamos estudar isso, né? Que, e se a gente for ver a história aqui, né? Teve vários impérios, né? Dentro do tempo bíblico que tentaram dominar, né? Que tentaram mostrar seu reinado, né? Testaram, teve vários, né? O Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Persa, o Grego e o Romano, né? Que tentaram dominar as nações, tentaram dominar o mundo. Mas Jesus venceu todos eles. Ele é o nosso rei, o verdadeiro rei, né? Ele é o verdadeiro rei. E nós vamos ver aqui, nós vamos ler aqui, vamos ter uma noção, né? De como isso, se colocou, né? Na história. Nós vamos ver também muitos outros temas aqui, né? Vamos ao item 1, a rebelião, aqui já, né? A rebelião contra o ungido de Deus. O tópico 1, né? A rebelião contra o ungido de Deus. Vamos ver a importância do Salmo de número 2. Você está lendo, né? Nós está vendo aqui a importância do Salmo número 2. O Salmo número 2 está na categoria dos Salmos Régios ou Messiânicos. Segundo os estudiosos, é possível que os Salmos Régios se refiram a Davi. Se referiam a Davi ou algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. Não por acaso, o Novo Testamento se aplica ao Salmo 2. A pessoa de Jesus tanto na perspectiva do ministério terreno quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Reino na terra. Em Mateus 3,17, a expressão "Este é o meu filho amado" tem a ver com Salmo 2, versículo 7. Atos 4, 25, 28, o evangelista cita os versículos de Salmos 1, 2 e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus. Em Hebreus 1, 5 e 5, 5 você verá paralelos bem claros da passagem do Salmo. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para os cristãos, para nós os cristãos, ele é muito importante, né? E ele é um salmo, né? Messiânico, né? Como falei, fala do Messias, né? Você achava que se falavam de Davi, né? Eles estavam falando de Davi, né? Alguns estudiosos, né? Os salmos régios aí, né? Que é um dos tipos de salmos que a gente viu na primeira aula, né? Que vou deixar a primeira aula aqui no card aqui no lado, né? Aqui em cima, vou deixar aqui em cima, né? O card, né? Os salmos eles se referiam a Davi, né? Vou deixar aqui em cima, né? Então, vamos deixar aqui em cima e tá falando de Davi, né? Mas fala, né? Tá falando de Jesus, nosso rei de Salvador, não não dos reis de Davi, né? Não dos reis de Davi, mas sim é do próprio Jesus, né? O 3,17 tem a ver, né, com o versículo 7 de Salmos, tem a ver com o versículo 7, né? O versículo 7 de Salmos, né? Teve muito a ver. O versículo 7, né? Diz assim, né? Proclama o decreto, o Senhor me diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Né? Fala do próprio Jesus, né? O filho amado que veio para nos buscar, né? Para publicar a sua igreja, para que todas as nações, né? Tipo, que todos nós tivéssemos salvação por modo dele, né? Por meio dele, né? O 2,7 fala isso, né? E os evangelistas falam, né?
do Salmo 1 ao 2, né? Do 1 ao 2 ali, né? Do 1 ao 2, né? O Salmo 1 ao 2, ele diz que por que se amontoa os gentios, os povos imaginam coisas vãs, eis as terras se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Ou seja, contra o Senhor, contra Deus, né? É os, os inimigos, né? Ele fala que dessa perseguição, se a gente for ver, analisar, né? A perseguição que viria contra os seus filhos, contra a igreja ali, daquele povo ali, né? Ele tem uma importância, né? E tem palavras, né? O Hebreus 1:5 e 5:5 fala, né? Deixa eu vou abrir minha Bíblia aqui, né? Tem que começar a ler os versículos, né? O interessante, né? Esse daqui, Hebreus 1:5 e 5:5. O 1:5 diz assim, né? O 1:5 diz assim na minha tradução aqui. Porque qual os anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, né? É o 5 e o 5:5 também. 5:5 também, né? Diz assim: Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para que sumo sacerdote, mas aquele que diz: Tu, meu filho, hoje te gerei. Citações claras, essas são as citações que temos aqui no livro de Salmos. Essas são as citações que são usadas aqui nessa passagem, né? Que falando de Jesus, que ele é o Filho amado, né? Que ele é o Filho que veio por nós, que veio em nosso favor, que veio por mim, que veio por você, que veio por cada um de nós, né? Ele é muito importante esse salmo aí, por isso que ele tem uma sua importância. O Salmo 2, né? Cada diz que fala do Messias, fala do nosso Rei Jesus, que morreu por mim, por você e por nossas vidas, cada um de nós, né? Ele ensina, né, que o reino é estabelecido por nosso Jesus, né, que é o nosso Rei, nosso Senhor, né, ele que vai reinar diante de toda a terra, né, e ele já veio, morreu por nós, mas um dia ele vai voltar, ele vai reinar, né, e ele é o nosso Rei, ele é o nosso Rei, né, ele que vai nos cuidar, ele que nos cuida, ele que nos guarda, ele que nos protege, somente ele que nós devemos confiar, somente nele que nós devemos seguir sua palavra. A rebeliões das nações aqui, né? Importante dizer também que no Salmo 1 é que a gente viu na aula passada, na aula 2 do Salmo 1, né? Que no caminho dos ímpios, né? Sobre o salmista, né? Fala da palavra de Deus, meditar nela, acho que não entendi, né? A palavra de Deus, sobre meditar na palavra de Deus, né? E o Salmo 2 já fala da rebelião, já, né? Fala da rebelião, né? Vamos ver aqui então. Vamos ver aqui, né? O Salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. Versículo 1 ao 3, 4 ao 6, 7 ao 9, 10 a 12. O primeiro bloco diz a respeito da rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica: Por que se amontinam as nações? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles se preparam, planejam estratégias acreditando que terão êxito em seu propósito. O problema é que eles se levantaram contra o ungido do Senhor. Na verdade, se levantaram contra o próprio Senhor. Verso 2. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido, o Cristo de Deus, acima de tudo,
principado, poder, potestade e domínio, né? Esse é o nosso Senhor Jesus, né? Ou seja, eles tentaram, né? Na verdade, muitos tentam até hoje, né? Muitos tentam até hoje, né? Se rebelia contra o nosso Senhor, né? Ele faz uma pergunta, né? Por que que o Salmo 1, o versículo 1 fala assim, né? Por que se amontinam as nações? Ou seja, por que se as nações se perseguem o nosso rei, né? Porque os reis, eles tentam, eles já tentaram, muitos reis das nações tentaram, né, voltar contra o Senhor. Muitos tentam contra o Senhor, né? E fazem estratégias, né? O inimigo usa os reis, as nações, para tentar acabar com os propósitos de Deus, né? Mas na verdade Jesus é o nosso soberano, é o nosso rei, né? Os caras estão levantando contra o nosso rei aqui, né? Aqui está falando que o problema é que eles se levantam contra o jeito de Deus, Senhor. Na verdade, se levantam contra o Deus, né? Eles não estão se levantando contra um homem qualquer, estão se levantando contra Deus, contra os planos de Deus. Mas Jesus venceu o mundo, irmãos. Jesus venceu o mundo, venceu a morte, né? E venceu todas as coisas. Porque Ele é o centro, né? Ele é o ungido de Cristo, de Deus, que veio, que morreu por mim, morreu por você, que morreu por cada um de nós, né? E que esse momento que a gente venha, assim, cada dia estar na presença de Deus, que a gente venha estar cada dia reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Rei, né? E explicar, né, que mesmo tentando, muitos tentaram planejar acabar com os planos de Deus, mas Jesus é o nosso Rei, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele faz, né? E pode o mundo inteiro tentar contra nós, contra os nossos cristãos. O mundo pode tentar cortar nossas vidas, pode tentar contra cada um de nós. Mas Cristo venceu. Cristo venceu e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a gente. Mesmo que persigam a igreja, pode perseguir, pode tentar acabar com os planos de Deus, mas jamais, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais podem ser derrotados. Os planos de Deus jamais serão detonados, porque Jesus foi ungido por Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele domina tudo, ele vai reinar, né? Ele vai julgar as nações. Ele vai julgar cada um de nós pelos nossos atos, quando a gente prestar contas, né? Ele que vai fazer isso. Não vai ser o homem, não vai ser as pessoas, vai ser Deus. Ele irá julgar, Ele irá julgar todos nós, né? Um dia nós temos que prestar contas a Deus, né? Vamos ver isso mais pra frente, mas nós vamos prestar contas para Deus. Então que a gente venha se manter na presença dEle, que a gente se mantenha buscando a Ele cada dia, porque Ele quer que a gente busque Ele quer que a gente adore Ele quer que a gente mais adore, que busque a Deus, que a gente busque a Ele, né, a cada dia, a sua presença. Vamos pro tópico 3 aqui. Rebelião contra Deus é tolice. Está além disso aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Mateus 6:24. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Liberdade, importante isso aqui, ó. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. É completamente completa ilusão mesmo. É uma verdade longe de Deus. Ilusão. Infelizmente, quando se rebela contra o autismo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusão.
Olha, se os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros, o que leva a um jovem deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para um estilo todo e desordenado que só traz prejuízos? Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. Ou seja, se rebelar contra Deus, se afastar da presença de Deus, né, não vale a pena, né, não vale a pena, né? Às vezes dá vontade, diante das lutas, diante das provas, de tudo. Às vezes dá vontade de largar Deus. Mas uma vida longe de Deus, né, não é nada, né, não é nada, é tolice, né, como o autor, é, o autor fala aqui, né? Se, a gente precisamos servir a Deus, né? A gente vai seguir, né? Se a gente não segue a Jesus, né? Tudo aquilo que ele nos ensina, a gente vai, a gente vai acabar é, praticando a vontade dos homens, a vontade da carne. E a gente tem que seguir a vontade de Deus, né? Uma vida sem a gente achando que se afastando de Deus a gente vai ter uma liberdade, né? A gente vai acabar se iludindo. O mundo é feito de ilusão. O inimigo bota ilusão nas nossas vidas, né? Ele ilude as nossas vidas, né? Ele bota coisas pra gente se afastar de Deus. Mas Deus está te convidando pra gente, você não se afastar, né, da presença de Deus, né? Interessante, né? Essa parte aqui, né? Interessante. Aqui, né? Filosofia, né? Mateus 6:24. Eu vou abrir aqui a Bíblia, né? Vou ter que carregar a Bíblia aqui, tá bom? Eu gosto de Bíblia física mesmo, tá bom? Eu poderia usar mais. Vamos lá, aqui, Mateus 6:24, né? Porque pelo menos se ter Bíblia aqui, pelo menos não acaba a bateria, né? Eu gosto sempre de usar a Bíblia. Sou a raiz mesmo. Sou o jovem raiz. 24 anos, sou muita raiz aqui. O versículo Mateus 6:24 diz assim, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? A gente jamais pode servir, né, as duas coisas, né? A gente precisa estar no caminho de Deus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Ele é a vida. Morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um de nós, né? Que a gente venha ter uma vida com Cristo, a gente venha ter uma vida com Ele, né? A gente não pode se rebelar, né? Se a gente deixa de seguir o nosso Deus, a gente tem uma vida assim a gente deixa os valores de Deus, né? A nossa vida é feita de ilusão, nossa vida é feita de falsidade, nossa vida é feita de falsas promessas, né? O autor até fala aqui, né, que os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros, né? A gente jamais pode, se a gente quer ser uma pessoa justa, a gente não pode seguir os valores falsos, aquilo que está longe da Bíblia, da palavra de Deus, né? Que os valores de Deus são verdadeiros, né? É suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Essa palavra aqui, ó, isso aqui é suficiente para nós, é suficiente, né? E isso aqui é o nosso manual de vida, né? E a gente vai levar vida positiva se a gente seguir a palavra de Deus, né? A gente vai construir, né? A gente vai construir coisas boas se a gente está no caminho de Deus. A gente jamais deve seguir o caminho dos ímpios, né? A gente deve seguir sempre o caminho de Deus, né? Isso traz prejuízo para nossas vidas. A gente acha que o mundo, escuta aqui, vou dizer, a gente acha que às vezes o mundo é um lugar maravilhoso, é lindo, mas isso, jovens, eu digo para você, o mundo não vale a pena. O mundo não vale a pena. Esse mundo que vivemos não vale a pena viver as coisas do mundo. Temos que ver as promessas de Deus nas nossas vidas. Temos que ver as promessas que Deus nos ensina, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Deus tem um chamado para nossas vidas, né? Deus tem um chamado, né, para cada um de nós, né? A gente
A gente tem que seguir a Deus, né? Porque o mundo, assim, é contra Deus, né? É tudo que o mundo nos ensina, que as coisas desse mundo nos ensinam, é, vai contra Deus, né? Nós temos que ter consciência, né? Que a gente não, que o mundo e Deus não são amigos, não tem amizade, né? Não tem amizade, né? E a gente não pode ser amigo do mundo, a gente tem que ser amigo de Deus, que a gente está se rebelando contra Deus, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos trouxe até aqui, né? Que a gente possa ter uma vida com Deus, que a gente possa ter uma vida junto com Ele, né? A gente possa se rebelar, possa estar sempre perto da presença de Deus, né? Porque os valores de Deus são verdadeiros em nossas vidas. Os valores de Deus, aquilo que Cristo nos ensinou, é verdadeiro, né? E se a gente se rebelar contra Deus, né? Isso vai trazer coisas ruins, né? A gente vai trazer consequências, né? A gente acha que no início não vai ter consequências, mas o mundo traz consequências no futuro, né? No futuro você vai pagar caro, pode pagar um alto preço por viver no mundo. Você vai pagar um alto preço por viver no mundo. A gente jamais deve viver no mundo, né? Vamos aqui para o tópico 2, né? O ungido pedirá contas. Vamos estar no tópico 2. O ungido pedirá contas, né? Entra bem no aqui da gente. Deixei minha tela aqui, então. Vamos lá no item 2. O ungido pedirá contas. Tópico 1 é como Deus contempla a resposta dos homens. Né? O tópico 2 é o ungido pedirá contas, né? E como Deus contempla a resposta dos homens. Vamos lá, então. No versículo 4 temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, típicas de expressões de natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada teologia do antropopatismo, ou seja, a atribuição das paixões humanas a Deus. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas, né? Nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Então Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque Ele mesmo fala aos homens no derramamento da sua ira. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Deus ungiu seu rei sobre o Monte Sião, isto é, o Monte da sua santidade, onde está o santo templo. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, aquele que me enviou. Aquele que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que me enviou, né? Essa é a passagem, esse tópico 1 aqui. A gente vê aqui que no versículo 4, né, do Salmos 2, a gente vê, né, que é uma resposta de Deus, né? Tem uma resposta. Deus responde, né? Ali que num tom de desprezo, né? Ele usa, né? Usado a linguagem do antropopatismo, né? Que é a atribuição das paixões humanas a Deus, né? Deus teve momentos desses daí. Teve momentos assim, né? Teve momentos assim de paixões humanas, né? Teve momentos de paixões humanas, né? Aqui no Gênesis 6:6, né? 6:6 ele fala aqui, né? Gênesis 6:6 ele fala aqui, né? No 6:6 que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Isso aqui é um exemplo de paixões humanas, né? De atribuições, né? Isso aqui é um exemplo, né? Isso nos ajuda a compreender, né? O sentimento de Deus, né? No versículo 2 ele fala assim, no versículo 4 diz que
Aquele que habita no céu rirá. O Senhor Zobalete se rirá, né? Deus vai zombar, né? Daqueles que perseguem a Ele, que perseguem a palavra, né? Daqueles que perseguem, né? A gente vê que Deus zomba, né? Desse negócio, né? Porque Ele falará, né? Na sua ira, né? Aos homens, né? Ele tá zombando porque Deus, tipo, ele tá dizendo que peço perdão, tá, gente? O guardinha aqui da rua, né? É, aqui tá falando que ele mesmo, né? E tá rindo porque, tipo, mesmo que tentam planejar contra a igreja dele, contra ele, mesmo que o homem se rebela contra ele, mesmo que o homem se rebele contra o nosso Deus, mesmo que o homem se rebele contra Deus, não vai funcionar, porque ele mesmo vai mandar a mão, né? Ele mesmo vai mandar a mão, vai descer a mão por aqueles que zombam dele, que deixam de seguir a palavra dele, aqueles que deixam de seguir os preceitos dele, né? Ele mesmo vai fazer justiça, porque ele é justiça, Deus é justo, né? Que Deus não precisa, né? Não precisa, né? Que se a gente for para pensar, a palavra dele é suficiente, né? Qualquer poder, né? Qualquer coisa contra a palavra de Deus é suficiente, né? Contra, é, qualquer coisa, né? Qualquer homem que tentar ficar longe do caminho de Deus, né? Ficar, seguir, tentar acabar com Deus, não vai conseguir, porque Ele é poderoso, Ele é digno, Ele nos sustenta, Ele nos mantém firme na presença dEle, né? Ele nos mantém firme a cada dia. Então que a gente possa a cada dia, né? Deus vai julgar, né? Ele é o julgador, né? Ele responde, né? Ele age, né? Aquele que se rebela contra Deus. A gente jamais pode se rebelar contra o nosso Senhor Jesus. A gente jamais pode se rebelar contra Ele, né? Porque Deus vai, no dia da sua ira, Ele vai julgar. Porque no versículo 5 fala, né? Então eles falarão na sua ira e no seu furor se turbará, né? Ele vai rir porque Ele vai botar a mão, né? Que Ele é justiça também, né? Deus, Ele contempla, Ele fala assim: tudo bem, vocês vão me revelar contra mim, mas a minha mão é justa, a minha mão é poderosa para derrotar qualquer plano humano. E essa é a mão de Deus, a mão de Deus, ela derruba todas as coisas, né? Derruba todas as coisas, né? Ou seja, todo aquele que tentar, ou seja, todo aquele que tentar é, seguir, derrubar os planos de Deus não vai conseguir, porque Deus é soberano, né? Aqui o autor fala aqui, né? Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina de Deus, né? O Deus ungiu o seu rei, seu monte de Sião, seu monte da sua santidade, né? E seu santo templo, né? O versículo 6, né? Fala: eu porém ungir o meu rei, seu meu santo monte de Sião. Ele ungiu o nosso Senhor Jesus, né? Ele ungiu, né? Não por acaso, né? Que fala que essa passagem, né? Que essa é uma relação, né? Que entre o Pai, né? Mateus 10:40, né? Fala assim, né? Quem vos receber a mim me recebe, quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Ou seja, que recebe a Deus, recebe aquele que recebe a Jesus está recebendo Deus, né? Nós precisamos receber Jesus na nossa vida. Nós precisamos receber, porque aquele que recebe a Jesus recebe a Deus, e quem recebe a Deus recebe a Jesus. Que você, jovem, nessa tarde nesse momento possa receber a Jesus na sua vida, né? Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para mim, para você, para cada um de nós, né? E Deus levantou homens, né? Deus nos levantou Jesus para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse liberto, para que a gente fosse liberto em Cristo Jesus, para que a gente fosse liberto nele, através dele, através da palavra dele, porque a palavra dele nos salva, nos purifica e nos
e nos leva e nos dá chance de levar até o céu, né? Porque Deus, o plano de Deus é soberano. Deus é sobre todos nós, sobre cada um de nós. Nada pode. Nenhum plano do diabo, nem quando que o inimigo vai usar. Que o inimigo usa as pessoas também, né? O inimigo usa pessoas. O inimigo usa pessoas para tentar frustrar os planos de Deus. Mas os planos de Deus sempre prevalecem. Na sua vida, prevalece na minha vida, prevalece na vida de cada um. Né? Prevalece os planos de Deus. Aquilo que é de Deus prevalece. Né? Seu ministério só prevalece porque é o plano de Deus. Você que tem um ministério, né? Você que tem um ministério, o plano de Deus prevalece, né? Não importa, não importa. Tanto que o inimigo vai querer acabar com ele, com esse ministério. Mas Deus é soberano. E os planos de Deus não se frustram. Em nome de Jesus, os planos de Deus não se frustram. Né? Os planos de Deus não jamais se frustrarão. Né? E Jesus é o nosso ungido de Deus. É o ungido, aquele que Deus escolheu para ungir. Né? E nós vamos ver isso agora no tópico 2, né? O ungido do Senhor virá ao mundo todo. Vamos ver aqui o tópico 2. Tópico 2. Né? Versículo 7. Olha lá. O 2. O ungido do Senhor virá ao mundo todo. Né? O versículo 7 remonta um oráculo divino, ou profecia, e que é dito ao ungido do Senhor: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Versículo 7, isso aí, né? Procurei o decreto, hoje me disse: hoje te gerei. Né? Versículo 7. Essa expressão tem a ver com o herdeiro da casa de Davi, para sempre. Segundo Samuel 7, 13 e 14. Vamos ler isso aqui daqui a pouco. No Novo Testamento, o autor do Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus parte dessa mesma expressão. Versículo 1, verso 5. Vamos ler isso aqui também. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei. Versículo 8. Versículo 8 diz aqui: Pede-me e eu te darei aos gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. E o ungido destruirá com uma vara de ferro, e os rebeldes de seu reinado será de justiça. Né? Tu os migalhas com uma vara de ferro, e os pedaçarás com uma vara de orelha. Ou seja, né, fala que ele vai reger todo mundo, né? E hoje ele é o nosso advogado. Ele nos protege, ele nos protege das lutas, ele nos defende das provas, das acusações contra a sua igreja. Mas vai chegar um dia que ele será o juiz. Esse é o juiz e vai reger toda a terra, né? Fala no versículo 7 falando que é uma profecia, né? Que eu fala a Jesus, né? Que ele é o filho, né? Que ele fala de um herdeiro, né? Da casa de Davi, né? Para sempre, né? Segundo Samuel 7, 13, 14. Eu vou achar aqui, tá bom? Segundo Samuel 7, 13, 14, né? Segundo Samuel 7, 13, 14. Vamos estar vendo isso aqui? 7, 13, 14. Vamos lá. 13, 14, vamos lá, achamos aqui. E eu serei por pai, e ele me será por filho, e se vier transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens, com a sorte de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, quem tirei de ti. Né? Que fala de que é um herdeiro, né? Que é o próprio Jesus, né? O Hebreus 1,5 fala, né? Hebreus 1,5 fala que porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai e será por filho, né? E ou seja, vai dar, né? O Jesus, Deus deu a Jesus a autoridade, né? Como, que ele seria, né? Por herança, né? As nações ao rei, né? Que daria as nações ao rei Jesus. Falando aqui o salmo, né? Ele Deus deu, né, o seu filho, né, para que ele morresse por mim e por você, e que um dia ele vai julgar cada um de nós, né? Cada um de nós jovens, nós vamos prestar contas pelos nossos atos, né? Cada um de nós vamos prestar contas, né? Porque ele é justo, ele vai vir como juiz e vai julgar cada um de nós. Aqueles que foram contra a sua palavra, ele tem poder, né? Porque quem conta a palavra de Deus não está para longe, né? Nós longe da presença.
que a gente venha ser aprovado por Deus, que a gente venha ser aprovado por Jesus, que, né, que um dia ele vai vir com a sua vara, né? Vai vir com sua vara de ferro, né? E quem se rebelar contra ele vai é, será é, será vamos dizer assim, ele vai ser juiz, né? Ele vai jogar cada um de nós, né? E vai fazer um reino justo, né? Vai fazer um reino justo para cada um de nós, né? Então por isso que a gente deve nos manter na presença dele, porque imagina como deve ser o inferno, imagina como deve ser o lugar lá, imagina como deve ser. A gente deve ir a cada dia estar na presença de Deus, vamos se manter firme na presença de Deus, né? Porque o próximo tópico ficou bem claro, o próximo tópico que a gente vai ver aqui agora, né? O tópico 3, né? Todos prestaram contas, né? Vamos ler esse tópico 3 aqui, né? Vamos ver o tópico 3 aqui, né? Deus ri dos artimanhos dos homens aqui da terra, porque todo poder vem dele. Os homens que arrogam para si orgulho sobre e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o autismo estão fadados ao fracasso. Da mesma maneira, da mesma forma que eles foram dotados de poderes, podem perdê-lo a qualquer momento. Daniel 2:21. Vamos ler isso aqui na sequência. Por isso, precisamos andar em humildade e mansidão como Jesus ensinou. Mateus 29, isso daqui, né? A soberba e a arrogância humana só vem ao caminho da perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que, seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas de todas as nossas ações. Basicamente tudo que eu falei anteriormente, né? Nós vamos ser julgados por Deus, né? Cada um de nós vai ter uma conta a prestar, né? E Deus nos dá os dons, mas a gente vai perder, né? Aqueles que se buscam, que se viram com Deus, né? Vão fracassar. Como eu falei mais cedo aqui, né? Os planos de Deus nunca podem se frustrar. Os planos de Deus jamais deverão se frustrar, né? Aquele que ri, né? Deus ri, né? Como falando claramente, né? Das artimanhas que os homens tentam, né? Porque Ele comanda tudo, né? Ele é o rei. Ele manda tudo. Ele nos criou, Ele nos libertou, Ele nos salvou através de Jesus, né? Aqueles que, que buscam orgulho, a gente jamais deve buscar o orgulho, né? Jamais deve ser orgulhoso, jamais deve ser soberba, né? Jamais deve ser isso, né? Nós temos que ser, né? Como diz no tópico seguinte, né? Por isso devemos andar em mansidão, né? Como Jesus ensinou, né? Nós temos que andar em mansidão, né? E Daniel 2:21, né? Daniel 2:21 aqui fala que, tá, a gente procurando aqui, eu vou procurar aqui, né? Daniel 2:21, Daniel 2:21 fala que 2:21 fala que ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, né? Ou seja, a gente, da mesma forma que a gente tem a salvação, a gente pode perdê-la, né? Às vezes por um detalhe besta a gente pode perder a nossa salvação. Às vezes por uma coisa idiota, vamos dizer assim, a gente perde a nossa salvação. Por um erro nosso, né? Não queira você errar, ficar fora da salvação por causa de um erro, de uma besteira que você fez, né? Às vezes um detalhezinho, um pouquinho desse aqui, ó. Vamos fazer de conta que esses dois aqui é você, aqui é a perdição, aqui é você, né? E vamos fazer de conta que são três dedos aqui, né? A gente está aqui no meio aqui, né? A gente está bem no meio aqui, um perto do outro, né? A gente está aqui no meio, ó. Se a gente der uma escorregadinha para cá, ó, aqui a gente para a perdição, nós perdemos aqui a salvação, fica mais longe da salvação. Então, nós temos que estar aqui, ó, mais pro lado da salvação, para a gente ser salvo,
né? Porque vai chegar o tempo que Jesus irá julgar as nações, Jesus irá julgar cada um de nós. Todos nós não temos que prestar contas a Deus, todos nós temos que prestar contas a Ele, né? E a gente pode perder por uma besteira na salvação que a gente não possa perder, né? Que a gente tem que possa ser humilde, a gente possa ser humilde de coração, né? Mateus 11:29 diz assim que Mateus, o Evangelho segundo Mateus 11:29, né, diz assim que tomai-vos o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, né? E nós temos que ser humildes, né? Tem muitos jovens aí que são arrogantes, que são metidos, né? Vamos dizer assim, assim, acho que eu sou mais acostumado, nós são metidos, jovens que são metidão assim mesmo, metido, mas nós temos que ser humildes, né? Com todas as pessoas, não importa que tipo de pessoa que seja, são ser humildes, né? Jesus, né? E nós vamos prestar contas um dia, né? E a arrogância, a nossa soberba, né? Nossas atitudes assim, arrogante. Jovem, tem um jovem que é assim. Tem muito jovem que é assim, é arrogante, que assim, mas nós jamais devemos sim, né? Cada um de nós, né? Seja quem for, né? Como diz o autor está dizendo aqui, né? Cada um de nós vamos temos diante dele, né? De Jesus, que será o nosso juiz, que vai julgar as nações, né? E vai prestar contas, né? Romanos capítulo de número 2, versículo 6 e 7, né? Vamos estar aqui, né? Romanos capítulo 2, capítulo 2, né? 6 e 7 mesmo, 2, 6 e 7. 7. Ora, a qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna com aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e incorrupção, né? Vida até com perseverança, ou seja, temos que perseverar, precisamos perseverar para que a gente possa ter a nossa salvação, para que a gente possa ter a nossa vida eterna, né? O, o 14:16 diz que assim, cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são cheios de derramar sangue, seus caminhos à destruição e miséria. Cada um de nós vamos prestar conta, né? Então, cuidado com essas atitudes, né? Tudo será feito no caminho da justiça, né? De que Deus seja justo, né? Vamos chegar no tempo e Ele vai julgar cada um de nós. Vai julgar cada um de nós. Na verdade, eu errei. Aqui, o 2:14-16. 14:16. Porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência os pensamentos, quer acusando-os, quer defendê-los. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo no Evangelho, ou seja, Jesus irá julgar a cada um de nós. Eu errei, tá bom? Eu coloquei 14:16, na verdade é Romanos 2:14-16, tá bom? Errei aqui, tá bom? Peço perdão. Mas é isso daí. E Jesus vai julgar cada um de nós, né? Cada um vai julgar. Deus vai julgar, né? Ele vai vir julgar, né? Que todo poder vem dele, né? Tudo aquilo vem dele, né? E todo aquele que tenta se rebelar contra Deus, né? Estará fadado a fracasso. Irá fracassar, porque os planos de Deus são verdadeiros para cada um de nós. Deus quer Ele que nos criou, que é o nosso bem, que é o nosso bem, que é o bem de cada um de nós, né? E a gente não deve ser arrogante. Então, se você que jovem que talvez tenha uma atitude arrogante, né? Que seja às vezes um arrogante, às vezes metido, às vezes, sei lá, né? Muitos conceitos. Uma coisa que eu te dou pra você. Dica do Diácono Gustavo aqui, ó. Seja legal, seja humilde, seja manso, né? Seja humilde, né? Tente ser humilde, né? Tente ser humilde. Sejamos humildes de coração e ser mansos, né? Aquele jovem irado, né? Vamos, amém? Vamos pro tópico 3, último tópico, né? Vamos pro último tópico agora, né? Um chamado à rendição e à submissão.
água, né, gente? Um chamado à submissão e à rendição e à submissão. Item 3. Item 3, né? Rendição, um chamado. Deus nos chama. Então, uma rendição e uma submissão, né? Vamos. Então, gente, vamos ao item 1 aqui, um chamado aos reis da terra. Reis da terra. O último bloco do salmo, o estrofe, traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai os estrangeiros da terra. Salmos 2:10, né? É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios, né? Provérbios 9:10. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. Por isso, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, Provérbios 1:7. Vamos ver cada um dos versículos aqui, né? Ou seja, Deus faz um chamado para sair da terra, né? Que Deus chama as nações, chama cada um de nós para que a gente possa fazer a vontade dele, né? Deus dá a oportunidade. Embora ele é misericordioso ainda, né? Que poder muito bem ir lá e destruir as nações que, por exemplo, ficam longe dos caminhos de Deus, né? Poderia muito bem destruir, né? Muito bem destruir, mas ainda Deus é misericordioso, né? Eu aprendi em uma certa feita, uma das escolas bíblicas aí, né? Que Deus não faz as coisas sem avisar, né? Não faz as coisas sem aviso, né? Deus não faz as coisas, não sei sem avisar, né? Acho que foi no trimestre passado da escola de adultos que a gente aprendeu isso, né? Acho que é o Sertão ou do Jeremias. Eu não vou lembrar agora se foi no ano passado ou foi que você tem mais esse ano. Acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado. Né? Que a gente falou sobre isso, né? Deus não faz as coisas sem avisar, né? Deus nos avisa e dá uma oportunidade, né? Dá a oportunidade dos reis, das nações, dos presidentes, seja dos governantes, né? Que são contra os caminhos do Senhor. Deus dá a chance, né? Então faz um chamado para que se reverta, né? Para que se reverta isso, se volte, que se volte o caminho de Deus, né? Deus nos dá, né? Não só para que possa voltar atrás dos caminhos, mas para que possa servir a Deus. Feliz é a nação que serve a Deus, né? Feliz é a nação, não sei se tem algum salmo falando isso, uma palavra isso, mas eu digo que feliz é a nação, é o país, é a nação, é o reino que busca a Deus. Feliz é esse, né? Feliz é aquele que busca, né? Aquele que busca a, a Deus, né? Que Deus dá oportunidade para as nações. Deus dá a oportunidade para que se reverta, né? Que os caminhos do Senhor, né? Nos dá a oportunidade, né? Por isso nós devemos temer a Deus, né? Nós devemos temer ao Senhor, né? Que a gente deve buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Eu vou ler o versículo 11 de Salmos. Mostra aqui. Vou ler aqui então. Versículo 11. Servir ao Senhor com temor, jogar com temor. Porque a gente, Deus nos chama, faz um chamado para as nações, para os presidentes, para as pessoas, para cada um de nós, que a gente possa servir a Deus, que a gente possa servir, né? Deus nos nós somos que a gente possa servir a Deus com alegria, com amor, com graça, cada dia, né? Provérbios 9:10, né? Diz assim deixa eu ver aqui, Provérbios 9:10. Nós estamos viajando na Bíblia hoje, tá bom? Nós vamos viajar mesmo. E, 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecimento do santo, a prudência.
temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria, é o princípio, né? Então, que a gente, se você quer fazer as coisas de forma sábia na sua vida, né, meu jovem, se você quer fazer uma coisa de forma sábia na sua vida, nós temos que buscar a Deus, nós temos que servir a Deus com temor, servir a Deus com graça, né? E infelizmente há muitos que querem é, e querem derrotar a Jesus, muitos querendo perseguir a Cristo, mas a gente deve seguir a Deus, né? A gente deve seguir ao nosso Deus, né? Porque toda arma contra Deus termina em fracasso, né? Se a gente possa ser alegre em Cristo, a gente possa ser alegre em Jesus, né? Deus nos chama para servir, nós chamamos as nações para servir, que Deus possa tocar nas nações, naquelas nações ainda que perseguem a Cristo, que as nações se arrependam. E se não se arrepender, né, Deus vai prestar conta, como a gente viu anteriormente. Vamos ao item 2, né, se curvando ao filho, né, vamos ao item 2 aqui, se curvando ao filho, né, esse aqui, o item 2, curvando ao filho, né. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu juízo deve se submeter ao autismo e ao seu filho, beijar o filho. É uma homenagem de submissão ao senhorio do filho. Quem assim proceder será pela lei vindoura. Por isso é feliz e realizado aquele que se refugia e confia no filho. Assim o Salmo serve exatamente como um convite a cultivar a confiança no ungido de Deus. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Interessante que o versículo 12 diz assim, né? Beijai o filho. O versículo 10 assim que diz que beijai o filho para que ele não se e perecer nunca. E quando em breve se acender a sua vida, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, né? Deus está nos chamando para que a gente possa confiar nele, né? Que a gente possa olhar para ele. Somente nele que nós devemos confiar, né? A gente não deve confiar nos homens, a gente não deve confiar nem mesmo às vezes no pastor, né? A gente tem que obedecer ele, né? Ele é o nosso pastor, mas, né? Ele também é sujeito da falha, também. Os nossos pastores são sujeitos da falha. O homem é sujeito da falha. Mas a gente tem que olhar para Deus. Nós temos que olhar para Ele. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Ele. Nós devemos confiar. Né? Nós devemos confiar que mente nele, né? Nas mesmas dificuldades, nas lutas, jovens, a gente enfrenta, a gente deve confiar no nosso Senhor. Ele o único que não falha, o único que nunca falha em nossas vidas. Somente Jesus não falha, Deus não falha conosco. O homem pode falhar, né? As pessoas podem falhar, os amigos podem falhar, os familiares podem falhar, os pastores podem falhar, os presbíteros podem falhar, os diáconos podem falhar, os cooperadores podem falhar, a igreja pode falhar, tudo isso pode falhar, a tecnologia pode falhar. Que Deus queira que não aconteça isso hoje. Que Deus queira que não aconteça. Mas tudo pode falhar. Mas o único que é infalível em nossas vidas e que devemos confiar que é o nosso grande amigo é Jesus. Somente Ele, né? Que devemos confiar, né? Que as nações possam confiar em Cristo, que possamos confiar em Cristo, como cada um de nós, a gente vai confiar nele, que ele. Interessante que dos dois, né? Eu fiquei de ler aqui, né? Os dois aqui. 12:2, né? Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe
estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. Nós devemos olhar para Jesus, devemos confiar nele, botar ter confiança naquilo que ele faz, que ele pode fazer por mim e por você. O que ele já fez por mim e por você, jovem, né? O que ele fez por mim e por você, o que ele fez de cada um, pela vida da igreja, pela vida das nações, de cada um, né? Nos devemos olhar, né? Porque através de Jesus que está afirmada nossa fé. Nossa fé está afirmada em Jesus, está afirmada nele. Somente nele que devemos confiar nele. O segredo é confiar, não importa, tanto que demore, mas que possa confiar nele. Mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, mesmo nas provações, que a gente possa confiar no nosso Deus. De todo louvor, de toda honra, de toda glória. Somente nele que vamos confiar. Somente nele. Somente nele, mais ninguém. Né? Vamos ao tópico 3, né? Jesus é Rei e Senhor? Que faz uma pergunta. Aqui o autor ele faz uma pergunta, né? Jesus é Rei e Senhor? De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e se render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. Aqui é que acontece a verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade, né? Isso é uma coincidência. Vamos ler isso aqui. Quando nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o nosso mundo exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior, o exterior fica completamente desordenado. Por isso, Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos, mas contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar. Então seremos verdadeiramente livres. Glória a Deus. Ou seja, o autor fala aqui que a verdadeira liberdade está em Cristo. Deixar Cristo reinar as nossas vidas, né? Não é fácil, principalmente para nós jovens. Não é fácil viver uma vida com Cristo. Não é fácil se render, seguir as vontades de Deus, né? Porque a nossa carne, nós não temos as vontades da nossa carne, nós temos as nossas próprias vontades. Mas Cristo nesse momento está chamando você para que você possa, que Ele possa reinar na sua vida, que Ele possa reinar de cada um de nós, né? Que Ele possa ser o nosso rei do coração, que o nosso rei do nosso coração, né? O autor fala, né? De hoje, se eu meter e render-se a Jesus não é um desafio fácil, né? Você vai fazer dele o nosso rei do nosso coração, né? Tem dele o nosso rei do nosso coração. Tem até aquele hino lá, que é o rei do meu coração, essa minha fortaleza, é a fonte eterna, é minha canção. Que possamos fazer que Jesus possa reinar na nossa vida, né? Não é fácil. Ele deve ser o rei, né? Do nosso sentimento, nossa vontade, né? Ele deve reinar. Ele deve reinar em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Vou deixar aqui. Pode ver aqui, é um uso livre mesmo. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5. Diz assim, né? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando a cativo toda obediência é Cristo, né? Ou seja, destruindo argumentos, né? E tudo aquilo que tenta contra nós, né? Cai por terra. Tudo que
tentado contra a igreja, contra os seus filhos, de cada um de nós, né? Porque é tentado é, é, que a gente possa ser obediente a Cristo, que a gente possa ter obediência, né? Que quando ele se torna rei no nosso mundo, né, nossa vida, né? Nossa vida é organizada, nossa vida é ordenada, nós temos uma ordenação, nós temos um caminho a seguir através de Deus, através da sua palavra, através dessa Bíblia aqui, essa palavra aqui que Deus nos deu, né? E se a gente não, e aqui o outro tá bem claro, né? Falou que se a gente não deixar isso aí na nossa vida, nós temos uma vida desorientada, é como se a gente fosse sem rumo numa escuridão, assim, como se a gente fosse ficar sem rumo, né? E esse som nos ajuda, né? A refletir, né? A gente jamais deve lutar contra o reinado de Deus, né? A gente jamais pode lutar contra o reinado de Deus, né? Jesus, porque Ele, somente nele que a gente encontra a liberdade, somente, né? Somente nele, né? Somente em Jesus, seguindo a vontade dele, seguindo o que ele nos ensina, seguindo o que ele quer de nós, somente seguindo isso, né? Que nós a verdadeira liberdade, né? Que a gente não é livre no pecado, a gente tem uma falsa sensação de liberdade quando estamos no pecado, quando estamos numa vida longe de Cristo. Mas Cristo em nossas vidas reinando, né? Ele reina em nossas vidas. Que Deus quer reinar, Jesus quer reinar na minha vida jovem, na vida de cada um dos pais que estão assistindo, dos adultos que estão assistindo. Jesus quer reinar em nossas vidas. Então que a gente possa deixá-lo reinar em nossas vidas a cada dia, né? E que a gente possa ser dependente de Deus em nossas vidas. Nós dependemos dele para viver, para sobreviver, para fazer a vontade dele. Então, jovem, amigo, amiga, pais que estão assistindo essa aula também, os adultos que estão assistindo essa aula, que eu sei que tem adultos assistindo essa aula também, né, que possamos, que isso possa ser o nosso centro, que o Cristo possa ser o nosso guia, que Cristo possa, a gente possa se guiar através de Cristo Jesus, que a gente possa se guiar através da palavra dele, que a palavra dele nos sustenta, nos mantém firme a presença dele, que Cristo possa reinar nas nossas vidas, que Cristo possa reinar sobre cada um de nós, que Cristo reina e vai reinar. E hoje é nosso advogado, amanhã ele vai vir como rei. Então que possamos estar preparados, que Cristo possa reinar nas nossas vidas, né? Vamos para a conclusão. Vamos para a nossa conclusão aqui, para a gente encerrar a aula, né? O nome da aula diz assim, né? O Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido nesse mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora, por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. É tempo, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem de vida aqui nessa terra. Eu não sei. Só sei que os sinais estão surgindo. Os sinais estão vindo. Os sinais estão chegando. Jesus está voltando. Jesus está perto de voltar. Jesus está próximo de voltar. É tempo da gente, dessa geração, dessa juventude. É tempo de cada um de nós deixar Cristo reinar em nossas vidas. Deixar o Espírito Santo de Deus entre nossas vidas. É tempo que Deus entrar em nossas vidas. Porque a salvação, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, muito em breve, Jesus voltará. Eu creio que muito em breve nosso Rei Jesus vai voltar. E vai reinar sobre cada um de nós. Vai voltar para buscar a sua igreja. Que possamos buscar o reino de Deus. Que a gente jamais possa
deixar de adorar a Deus, porque vamos viver tempos difíceis. Não é tempo, não é, vão ser tempos fáceis, mas os tempos difíceis vão ser compensados quando a gente estiver na glória de Deus. Os tempos difíceis vão ser compensados quando a gente estiver lá no céu, salvo, alegre, né, nas ruas de ouro, nas ruas de cristal. Jesus já veio para buscar cada um de nós. Ele já veio para me buscar, já veio para buscar você, ele veio para buscar a mim, veio buscar a mim, veio para buscar você, veio para buscar a cada um, todos aqueles que crê, né? Que isso possa ser o nosso rei, né? Que possamos viver experiências com Cristo nas nossas vidas, se a gente deixar reinar nossas vidas, se deixar que você possa deixar Cristo entrar na sua vida, que você possa deixar Cristo reinar no seu coração, que possamos buscar Ele. Os tempos estão vindo, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de dificuldade, né? Tivemos pandemia agora, tivemos momentos dificílimos na nossa vida, nesse tempo, mas Cristo nos chama, para que a gente faça um chamado, para que Ele possa reinar, que Ele possa habitar na sua vida, na minha vida, de cada um de nós, porque Ele está voltando. E ele não brinca serviço não, Ele está voltando. Ele está voltando, está voltando, Ele está voltando. E que a gente possa manter essa esperança. A gente possa manter essa esperança nas nossas vidas. Que a gente possa manter a esperança nas nossas vidas. Que Ele está voltando. Jesus está voltando. E que a gente possa estar preparado para buscar Ele, para vir buscar Ele nas nossas vidas. Que Ele está voltando. Busca a Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde mesmo, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por essa aula. Uma aula que falou grandemente comigo, que eu queria que falou grandemente com cada um de vocês que estão assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? E a próxima aula nós vamos ver o bom pastor está comigo, né? Vamos ver a lição 4, o bom pastor está comigo, né? Eu convido você a participar dessa lição comigo. A próxima aula vai ser amanhã, né? Eu vou ver se consigo postar esse vídeo amanhã, essa aula, próxima aula amanhã. Já é bom o pastor estar comigo, né? Porque tive essa semana, como eu falei, né? Eu tive essa semana doente. Tinha uma semana passada doente e acabou atrasando uma semana a aula, né? Então eu quero ver se consigo postar. Vou gravar amanhã à noite de novo. No feriadão vai ser um pouco difícil, né? O pessoal vai fazer, o pessoal vai fazer barulho aqui, mas vou tentar gravar amanhã. Se não, vai ficar só essa aula de sexta-feira mesmo. E semana que vem eu vou tentar encaixar de novo a agenda, né? Mas vamos ver se eu consigo postar esse sábado, assim. Senão vai ficar só essa aula de sexta-feira, excepcionalmente, né? Mas vamos agradecer a Deus por essa aula, né? E que cada um de nós vamos buscar a Deus, porque Ele está voltando. Vamos lá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Como eu fecho os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa lição, Senhor Jesus, dos jovens, Pai, falando sobre o Messias já veio. Senhor Jesus, que o nosso Rei, nosso Senhor Jesus, vai reinar sobre nossas vidas, que o nosso Senhor Jesus vai reinar sobre cada um de nós, que o nosso Rei Jesus vai reinar sobre as nações, que o nosso Rei Jesus vai reinar sobre todos nós, Senhor Jesus. Que o Senhor venha reinar, Pai, sobre cada um de nós, que a gente possa nos guiar, Pai, que o Senhor venha ser nosso guia, que o Senhor venha ser nossa fortaleza, que o Senhor venha ser o nosso advogado, Pai, quando estivermos aqui na terra, Senhor Jesus. E que a sua igreja, Pai, se juventude, Pai, esteja pronta, Pai, que seja uma juventude, que venha ser uma juventude que venha buscar a Deus, que venha ser uma juventude que venha adorar a Deus, que venha ser uma juventude que venha buscar, que venha adorar a Deus, que venha trazer muitas almas para aqueles que a gente venha buscar, Pai querido. Muitas vidas, cara, que precisam do amor de Jesus, que precisam do amor de Cristo, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai, guardar cada um de nós, nos guarde, Pai, cada um. Obrigado para cada um que assistiu até aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a próxima aula, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos guiar, Pai. Abençoa, Pai, cada um que está assistindo aqui nesse momento, Pai.
Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Eu quero agradecer desde já, tá bom? Eu esqueci de falar, mas de novo, tem que esqueci de falar, mas o material tá ali na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vou deixar, tá bom? Também vou deixar o link das revistas lá do site da CPAD, também para a gente apoiar buscar também os irmãos lá da CPAD, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até amanhã, né? Ou até semana que vem, né? Vou ver se consigo postar a aula 4 da manhã pra gente não atrasar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E o Senhor vai abençoar a vida de cada um de vocês aí. Obrigado aqui o Diácono Gustavo, muito obrigado pela audiência. E Deus abençoe a todos, tá bom? E a playlist das aulas aqui, tá bom? Playlist das aulas aqui, tá bom? A playlist e a aula anterior, tá bom? Vou deixar aqui no lado ali, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.